Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Gospel. E hoje é mais uns episódios meus indignados. Sério, a gente vai falar de um tema importante que, inclusive, a gente já tratou vários aspectos desse tema em outros vídeos aqui do canal. Mas hoje é um tema muito importante para mim em particular. Por quê? Porque mais um dia eu tô indignado e eu vou precisar gravar isso para vocês porque eu gosto de usar esse canal para expressar toda a raiva que eu sinto pela estupidez do mundo gospel. Porque a gente viu a pastora Helena Raquel fazendo uma pregação muito boa, inclusive. Aqui embaixo tá o link da pregação inteira que eu acredito que vocês deveriam assistir. Mas a parte que eu vou focar é mais ou menos ali no minuto 46. Que é uma parte que ela fala sobre a importância de denunciar, a importância de parar de orar por pessoas que cometem crimes. E ela fala uma coisa muito importante, que a gente tem que denunciar, que a gente tem que tornar isso como uma regra na igreja, porque isso deveria ser meio óbvio, mas pelo visto não é. E ela fala de uma forma muito clara. Principalmente, obviamente, fica ainda mais claro se você assiste a pregação inteira, porém, mesmo os cortes que viralizaram no perfil dela, no perfil dos Gideões, ou nos perfis diversos de várias páginas de notícia, fica bem claro qual é a mensagem que ela quer transmitir. Existe uma violência endêmica dentro de todo o complô evangélico de pastores que se fecham entre si para proteger pessoas que fazem coisas erradas. Geralmente, pessoas muito poderosas, seja, pessoas que dão dízimos muito altos ou pastores de altas cúpulas das interigrejas que a gente tem, que são os conglomerados de igreja, né? E, cara, essa denúncia que ela fez é maravilhosa, porque a gente realmente tem que combater essas atrocidades que são cometidas por essas grandes figuras e a gente finge que essas coisas não existem e isso é um absurdo. Isso é maravilhoso, essa denúncia que ela fez. É algo realmente importante que a gente tem que denunciar e que a gente não pode se esquecer, porque é um assunto muito sério, porque a gente está falando das pessoas mais frágeis que existem, que são as crianças e as nossas mulheres. Só que aí eu faço uma pergunta. Você, como homem, tem feito o quê? Porque eu vou falar o que eu faria. Se eu, João Vitor, soubesse de qualquer pessoa que ousa ameaçar ou aliciar os meus, essa pessoa talvez não teria nem tempo de ir para a cadeia. Eu digo para vocês com toda a honestidade do mundo, eu protejo os meus a todo custo. E esse devia ser o pensamento natural de todo e qualquer homem, porque a nossa missão é proteger as nossas mulheres e as nossas crianças, literalmente, com a nossa vida. E eu falei em alguns vídeos passados que isso não inclui só trabalhar e trazer dinheiro para casa. Isso significa que a gente precisa, se necessário, proteger fisicamente os nossos filhos. É por isso que a gente precisa se atentar ao que eles assistem na internet, precisa se atentar com as pessoas que eles estão andando e aonde foi a ideia de alguns pastores, como o pastor Rodrigo Mocelin, de atacar essa mulher. Com informações completamente desfundadas da crítica que ela está fazendo. Porque eu falo por vocês, rapaziada, não tem ideia. Obviamente que a gente faz a denúncia, a gente denuncia. A gente tendo provas de que alguém está querendo fazer algo errado, algo violento contra nossas crianças e contra nossas mulheres, a gente denuncia. Vai numa delegacia com as provas. Eu quero sempre salientar que a gente tem que ter provas daquilo que a mulher diz, que aquilo que a criança diz. A partir do momento que você tem as provas que aquilo aconteceu, você vai e denuncia. Mas eu vou falar por mim. Essa pessoa não vai dar tempo dela ser presa, porque eu vou chegar primeiro. Meu amigo, eu protejo os meus a todo custo. Se eu souber de alguém que está querendo fazer qualquer coisa contra os meus, essa pessoa vai apanhar. E justamente por eu ser cristão que ela vai apanhar. Porque eu tenho que proteger a minha missão de vida. É proteger a todo custo os meus. Só que o problema é que a maioria dos homens abandonaram suas casas, abandonaram suas famílias, ou são homens autoritários que querem impor as suas ideias através da força
dentro das suas casas, e aqueles que ele deveria proteger são justamente aqueles a quem ele oferece perigo. E nós, como homens e cristãos, não podemos permitir que isso aconteça naturalmente debaixo do nosso nariz. E uma crítica que eu tenho a ela, uma crítica que eu gosto sempre de salientar, falei isso inclusive no vídeo do Pastorzão, e digo aqui de novo e vou fortalecer, da mesma forma que eu fiz no vídeo do Pastorzão, vou fortalecer com outra denúncia. Algo que já está apurado, algo que já está certo, que a minha esposa é advogada e ela me alerta sobre essas coisas. Ô, Helena, você falou que a gente sabe, né, principalmente no minuto 46, não, essas coisas de violência acontecem, essas coisas de maltrato acontecem, essa coisa de homens em grupos de pedofilia, de pornografia infantil acontece e a gente sabe. Eu não sei, porque se eu souber, essa pessoa ela não vai ter nem mais um dia de paz. Como assim a gente sabe? Se a gente sabe, a gente tem que combater ativamente e principalmente denunciar formalmente, Ministério Público, delegacia, mas denunciar na internet também, com provas. Aqui, o pastor, fulano tá em grupo aliciando criança. Se o pastor fica de gracinha, não, veja bem, nada. O pastor vai junto. Vocês entenderam que a nossa função como homens é proteger os nossos? A gente não pode deixar essas coisas acontecerem debaixo do nosso nariz. E digo, se acontecer, você é conivente. Então, até hoje, eu não soube de um homem que violentou uma criança ou uma mulher nas nossas fileiras da igreja. Porque se eu, João, souber, essa pessoa nunca mais vai ter um dia de paz. E todos aqueles que o defenderam, que a cobertaram. Então, Helena, se você sabe, se a sua congregação fala, denuncie no perfil que você tem, nas redes sociais, na delegacia. Essas pessoas, elas devem ser perturbadas a todo custo. Essas pessoas não podem, em hipótese nenhuma, ter um dia de paz porque nós somos cristãos. Nós devemos andar com a justiça e não permitir que essas coisas aconteçam porque a gente não quer ter dor de cabeça. Uma pessoa que anda com a justiça, com a reta justiça, deve denunciar e fazer de tudo para que essas pessoas sejam afastadas, não só de cargos da igreja, mas da vida pública. Essas pessoas têm que estar na cadeia de alguma forma. E digo e repito, esses agressores eles têm que ter medo quando olharem para a família de vocês. Ele tem que ter, eu não posso mexer com ali, porque se eu mexer ali eu vou morrer. Eu digo claramente, se alguém tentar fazer qualquer coisa com a minha família, essa pessoa não vai passar da próxima semana, porque eu vou atrás dela. Se eu souber que essa pessoa não foi presa, se eu souber que ela não cumpriu os dias de cadeia, que ela foi solta, por qualquer motivo que seja, essa pessoa não vai ter misericórdia. Porque Deus dá perdão, dá misericórdia àqueles que se arrependem. Não aquele que fica cometendo crimes hediondos e fica livre por aí. Deus tem misericórdia daqueles que se arrependem. Então é um convite para vocês, homens. Sejam presentes na vida da sua esposa. Sejam presentes na vida dos seus filhos. Acompanhem o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo, com quem que eles estão andando, qual é a postura deles mediante das coisas. Não defendam seus filhos das consequências se eles estão fazendo coisas erradas, como aqueles monstros que violentaram coletivamente aquela menina, como aqueles monstros que fizeram aquelas 2 atrocidades com aqueles 2 meninos. O pai não tem que ter piedade. O pai tem que ser o primeiro a entregar seu filho na delegacia, porque é que um homem que ama a justiça faria. E é o que Jesus nos ensina: sejam justos, sejam retos, sejam íntegros. Então, é um recado para vocês, homens. Não permitam de forma nenhuma que isso aconteça, que isso chegue ao lar de vocês. Façam o possível para impedir. E se mesmo assim algum monstro tentar de qualquer forma burlar, sejam os primeiros a se colocar entre esse monstro e a sua família, seja judicialmente, seja fisicamente. E eu deixo um recado claro. Se você sabe de alguém que está cometendo esses crimes bárbaros, denuncie. Isso deveria ser óbvio dentro das nossas igrejas. Mas pela denúncia que ela fez, pelo visto não é. É claro que
que existem muitas igrejas que são igrejas de interior, muitas mulheres cristãs que, infelizmente, são casadas com homens que são ímpios, e às vezes mulheres de pastores que passam por isso e não denunciam para não perder as suas regalias. Não tenham medo, denunciem, porque se você não denuncia, você é conivente. Se você sabe, não denuncia, você é conivente. E nesse canal aqui, a gente só tem incentivo para fazer as coisas que são boas diante dos olhos de Deus. E as coisas que Deus aprova são as coisas que têm a ver com a justiça. E é esse recado que eu tenho para dar para vocês. Sejam amantes da justiça, estejam juntos sempre com aquilo que é certo. A denúncia que a irmã Helena fez, ou o pastor Helena, porque como eu não concordo com esse negócio de pastorado feminino, chama ela de irmã Helena, chama ela de Helena, mas a denúncia que ela fez é perfeitamente necessária. Graças a Deus ela conseguiu fazer essa denúncia em um lugar com muito alcance midiático, que foi o Gideões 2026, que é uma reunião com as igrejas pentecostais, uma reunião boa. Obviamente, a gente sempre pede para que hajam pregações cada dia mais cristocêntricas, assim como foi a pregação da Helena, uma pregação perfeitamente cristocêntrica, porque ela denuncia aquilo que Jesus nos ensina, que é sermos justos e não coniventes ou amantes do mal, porque aquilo vai prejudicar alguém. Então, se vocês sabem ou conhecem qualquer pessoa que passa por qualquer tipo de violência e que ela não consiga sair, é a nossa missão, além de acolher essa pessoa, perseguir assiduamente esse agressor para que ele seja condenado de forma adequada. Na Assembleia de Deus, no Ministério de Belém, teve um pastor esse que gravava vídeos para a escola dominical explicando as lições da CPAD, que foi preso contendo pornografia infantil. Esse pastor até tentou apagar alguns vídeos, porém não conseguiu e foi preso em flagrante dentro da casa dele. Então esse cara, eu espero que ele esteja preso ainda e que permaneça preso por todo o cumprimento de sua pena, e que ele se arrependa profundamente do que ele fez, e quem sabe um dia ele alcance perdão. Ela disse também no seu vídeo que mais de 1 milhão de pessoas estão em grupos de pornografia infantil. Essas pessoas elas têm que ser caçadas e a gente tem que encher a cadeia com esses demônios, porque uma pessoa que faz isso, ela é um demônio encarnado. Então eu quero deixar claro para vocês: denunciem, não importa quem seja, não importa a forma da denúncia, contanto que ela seja formal no Ministério Público, na delegacia, e que essa pessoa fique exposta para que ela nunca mais passe pela cabeça dela cometer esse tipo de atrocidade. Esse é um papel de um homem de verdade. Essa é a missão que vocês têm que cumprir. Essa é a missão que esse canal propõe, que a gente dê uma vida melhor. E a função do homem é fazer com que todo o país tenha uma vida melhor, porque a nossa função é estrutural, é estar nas bases, criando uma estrutura sólida para que as nossas famílias possam ter paz. É por isso que os homens trabalham nos empregos mais perigosos, que são os empregos fundamentais para o funcionamento da sociedade. E não existe uma sociedade quando a impunidade reina, ainda mais nesse país aqui. Então, homens, lutem para que a justiça seja feita e denunciem qualquer tipo de criminoso que esteja infiltrado nos nossos arraiais. Fiquem com Deus e obrigado por assistir mais um vídeo do Podcast Gospel.